Dr. Marcelo Pedreira, mais uma vez, na janela da Paulista e também na Paulista hoje, né? Dr. Marcelo, eu quero falar hoje de medicamento e criança, que é uma coisa perigosa, né? Então eu quero saber assim, o brasileiro vive se automedicando, para tudo faz automedicação, mistura remédio, faz interação medicamentosa, dá um monte de rolo. E com as crianças? Os pais também fazem isso? A criança fica doente, o pai vai na farmácia, compra um treco qualquer que o balconista fala ou que o vizinho tomou, como é que é isso? Isabel, faz, né? A gente sabe né? disso, faz. Né? A gente sabe que a cultura da família se estende a toda a família. Então a gente sempre alerta, né? Principalmente quando você ouve o que outras pessoas falam que funcionaram com seus filhos, você acha que seu filho tem a mesma coisa e você pode querer dar para a criança. Então, às vezes é muito mais prático, a criança está com uma tosse, você não sabe a origem da tosse, mas é uma tosse. Então muitas vezes os pais pensam que toda tosse é igual, e não é. A tosse é um sintoma, falando especificamente da tosse, né? A tosse é um sintoma, e só que pode ser um sintoma de vários tipos de doenças que estejam levando a essa tosse. Então vai na farmácia, compra um xarope qualquer, e é um xarope que, por exemplo, ele corta a tosse, em vez de, por exemplo, facilitar que a criança tossa. O que quer dizer isso? Vamos supor que a criança esteja super encatarrada, está tossindo porque tem muito catarro. Aí eu compro um xarope que em vez de beneficiar a criança, é um xarope que, por exemplo, corte aquele sintoma da tosse, que naquele momento pode ser importante para a criança tossir, para poder tirar aquela secreção. Aí o que acontece? A criança pode piorar. Então esse é só um exemplo simples com relação à tosse, que é um sintoma muito comum na criança. E também, né? não tá resolvendo a causa da tosse, né? E o que a gente sempre orienta é o seguinte, exatamente, mas você ouviu, não, porque funcionou com a minha vizinha, então hoje em dia está muito na moda os grupos de escola, né? No grupo da escola, a mãe falou que resolveu com aquele problema, aí eu fiquei pensando, por que então eu vou ligar para o pediatra, incomodar o pediatra, eu vou no pronto-socorro e vou tentar dar esse remédio? E a coisa não é bem assim. Tem só pegando esse gancho da tosse, tem mães que porque a criança melhorou um dia com um corticoide, por exemplo, então é muito comum, né? O que é o corticoide? O corticoide é um anti-inflamatório potente, só que é um anti-inflamatório hormonal, um anti-inflamatório que nós produzimos. Por ser hormonal, evidentemente que ele pode ter uma série de efeitos colaterais. Só que eventualmente, num episódio, a criança conseguiu melhorar, por exemplo, do seu estado gripal, da sua tosse, do seu chiado no peito, com a ajuda daquele corticoide. Mas não é para todo caso que a gente precisa dar isso. Então, muitas vezes a mãe fala, doutor, só melhora quando dá um corticoide. E não é bem assim. Então, o que acontece? Geralmente os pais, naquele afã de resolver o sintoma da criança, compram esse remédio por conta própria ou ainda sobrou da outra vez e acabam dando mais dias do que o necessário e uma dose não atualizada. E aí nos procuram dizendo, olha, procuram até com vergonha, né? Falam, doutor, desculpa, o senhor vai me matar, mas eu dei esse remédio. Eu dei o corticoide, por exemplo. E a gente faz uma cara feia mesmo. Por quê? Porque isso pode, de fato, trazer um efeito colateral que a criança não precisava ter esse efeito, né? E o que é pior, né? Não melhorou, porque muitas vezes a causa não é essa. Às vezes acerta, às vezes acerta. Eu teria também, a gente não, tem mães, por exemplo, vamos colocar mães de filhos com asma, né? Com asma que é uma doença crônica, e que muitas vezes a mãe sabe tratar igualzinho o médico. Por quê? Porque já foi orientada a fazer isso. Então, assim, você tem um filho asmático, aprendeu, né? Seu pediatra ou seu pneumologista pediatra, o seu alergista pediatra, não importa. O seu médico fala, olha, quando a criança tiver os seguintes sintomas, você faça isso, isso, isso. Pega a bombinha, faz a inalação, né? E aí você me liga. Mas isso é outra coisa. Isso ela já está orientada, ela já sabe. O que a gente não pode é querer adivinhar o que a criança tem e dar qualquer tipo de remédio. Hoje em dia você vai na farmácia e você compra esses remédios de gôndola, que a gente chama, que não estão atrás do balcão, que estão para fora do balcão, você compra o que você quiser, né? Felizmente, no Brasil, há alguns anos, a lei de se proibir a venda de medicamentos mais perigosos sem receita funcionou. Como antibióticos, por exemplo. Antibiótico, né? foi fantástico isso, né? Porque não era muitas vezes nem culpa dos pais. Eles chegavam à farmácia,
o balconista desavisado acabava funcionando como um médico, né? Não é uma crítica geral, pelo amor de Deus, mas algumas pessoas achavam que podiam responder e resolver o problema da criança. Falou, olha, dor de garganta, toma esse antibiótico aqui. Aí a mãe ia dar um antibiótico, só que antibiótico, sem necessidade. Quando fosse realmente necessário utilizar, o efeito já não é mais o mesmo. Então fica aqui o alerta, não custa nada, gente. Se você tem o contato do seu pediatra, dá uma ligadinha para ele, ou se realmente os sintomas estão perturbando muito a criança, te preocupando, procura um pronto atendimento, vamos conversar, né? Do que muito melhor do que depois você sair correndo atrás do prejuízo. Então a mensagem final é essa, gente, por favor, automedicação não, e medicação sem a orientação imediata do médico, só se ele já te deixou essa orientação. Feito? Feito, doutor. Muito obrigada. Olha, nós vamos continuar a falar de medicamento, mas no próximo vídeo. Não, é um bom assunto. Beleza? Bate-papo bom, hein? É bom esse bate-papo.